Deus está falando com você. Você não é como os outros. Você foi escolhido. Talvez já tenha notado algo diferente em si mesmo. Sua maneira de enxergar a vida, seu caráter, suas crenças e sua fé se destacam do comum. Às vezes, você sente dificuldade em se encaixar nos padrões que as pessoas consideram normais, pois há algo dentro de você que o impulsiona a agir de forma única. Até mesmo em sua devoção, você demonstra mais reverência, e seus encontros com Deus são marcados por experiências singulares. Quando Deus escolhe alguém, essa pessoa se torna uma prioridade para Ele. Ele assume o controle da sua vida e deixa sua marca em tudo que você faz. Aqueles que são chamados por Deus são diferentes, especiais e separados para um propósito único na sua obra. Talvez você já tenha passado por momentos difíceis, sentindo-se isolado em determinadas fases da vida. Mas cada experiência que enfrentou revelou um pouco mais sobre quem você realmente é. Isso é um sinal claro de que você nunca foi destinado a seguir o padrão do mundo ou a se misturar à multidão. Deus o criou para se destacar, e ao ser diferente você reflete o desejo de Deus para a sua vida. Se você tem vivido situações assim, saiba que Deus está confirmando: você foi escolhido. Ele o escolheu entre muitos para revelar sua glória na terra. Talvez você já tenha ouvido falar sobre os escolhidos de Deus e se perguntado o que isso realmente significa. Quando Deus chama alguém, Ele conduz essa pessoa por um processo específico, marcado por experiências que comprovam seu propósito. Na Bíblia, vemos que aqueles que foram chamados por Deus para cumprir sua vontade na terra passaram por situações únicas que os diferenciavam dos demais. Suas vivências eram singulares, mas serviam como um sinal claro de que não deveriam se misturar com a multidão. Quando Deus diz que você é escolhido, significa que Ele o separou, destacando-o do comum. Essa separação pode envolver sua família, seus colegas, seus amigos, os sistemas do mundo, suas crenças ou até mesmo o estilo de vida que antes lhe parecia normal. Deus está estabelecendo você em um caminho diferente, chamando-o para uma vida de consagração, guiada pelo Espírito Santo. Mesmo que, em alguns momentos, você tente se ajustar às exigências do mundo, sempre será conduzido de volta à vida que Deus preparou para você. A palavra confirma essa verdade em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo, de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa passagem reafirma que você foi escolhido por Deus por meio da sua misericórdia. Antes, você estava em trevas, mas Ele o chamou para viver na luz. Abraão é um grande exemplo dessa verdade. A Bíblia nos conta que Deus o instruiu a deixar a casa de seu pai e partir para uma terra que Ele ainda lhe mostraria. Abraão não sabia o que Deus havia planejado para sua vida, nem compreendia totalmente o propósito do amor divino por ele. No entanto, desde o ventre, ele já havia sido escolhido, e esse chamado começou a se manifestar quando Deus o ordenou a sair da casa de seu pai. Seus amigos não tinham motivo para deixar suas famílias, mas a história de Abraão era diferente. Deus queria separá-lo de uma base contaminada, que poderia comprometer os planos divinos para a sua vida. Pense nas experiências transformadoras que ele teve, guiadas pelo Espírito de Deus. Se tivesse permanecido na casa de seu pai, esses momentos jamais teriam ocorrido. Da mesma forma, Deus escolheu você para um propósito específico. Talvez, neste momento, você ainda não compreenda os planos dele para a sua vida,
Mas assim como Abraão, confie na fidelidade do Senhor. Seu tempo de separação acontece quando Deus o chama para sair das trevas e andar na luz. Olhando para trás, você pode perceber o quanto foi difícil deixar sua zona de conforto, mas Deus sabia que sua localização poderia interferir em seu relacionamento com Ele. A verdade é que não é fácil deixar o conhecido para trás. Ser escolhido por Deus não significa ter uma vida fácil, mas sim um compromisso contínuo com Ele. Em alguns momentos, você pode se perguntar por que Deus lhe pede para se afastar, até mesmo de pessoas queridas. Elas podem não ser más influências, algumas podem até ser seus amigos da igreja, mas Deus quer que você passe mais tempo com Ele do que com qualquer outra pessoa. Esse estilo de vida pode parecer incomum para o mundo, mas para os escolhidos é um chamado para uma devoção verdadeira e profunda. Pense em Abraão. Deus não apenas o instruiu a deixar a casa de seu pai, mas também exigiu que ele se separasse de Ló. Isso mostra que, ao caminhar com Deus como um escolhido, sempre haverá ajustes a serem feitos até que Ele complete sua obra em você. Essa separação não se limita apenas ao afastamento físico de pessoas, mas também envolve mudanças no seu caráter e estilo de vida. Deus molda aqueles que escolhe, removendo tudo o que pode impedir seu crescimento. Ele quer que você vá mais alto, mas certos pesos podem atrasá-lo. Gradualmente, Deus o instrui a se libertar de hábitos, relacionamentos e crenças que não se alinham com o seu propósito para a sua vida. Ser escolhido por Deus não significa apenas atuar como padre ou pastor dentro do templo. Ele deseja levantar representantes seus em todas as áreas da sociedade. No governo, por exemplo, Deus teve Daniel, que defendeu seus interesses na Babilônia. José foi primeiro-ministro no Egito, mas nunca comprometeu sua integridade. Ele foi escolhido desde o ventre e, mesmo diante de ameaças e desafios, permaneceu fiel ao chamado divino para sua vida. Querido amigo, ninguém se torna um vaso escolhido sem enfrentar as tempestades da vida. No entanto, uma coisa é certa: cada tempestade que você atravessar será um trampolim para a sua grandeza. Ser escolhido por Deus não significa que sua jornada será fácil. Haverá momentos de batalhas, isolamento, rejeição e incertezas. Jó é um exemplo disso. Ele passou por um período de aflição como nunca antes visto na terra. Mas, no final, Deus restaurou sua vida e o abençoou abundantemente. Assim também será com você. Se permanecer firme, Deus usará cada desafio para cumprir seu propósito em sua história. Até hoje, a história de Jó serve como um testemunho poderoso. Em um único dia, ele perdeu tudo: suas riquezas, seus bens e até seus filhos. Quem poderia imaginar que ele sobreviveria a uma provação tão devastadora? Mas tudo isso fazia parte de seu período de treinamento. Deus o escolheu para provar ao diabo e ao mundo que ainda existem homens íntegros na terra. Deus sempre busca demonstrar que há justos entre nós e Ele quer usar você para esse propósito. É por isso que você enfrenta batalhas e desafios que, por vezes, parecem abalar sua fé. Mas não se engane, Ele está moldando você para algo grandioso. As lutas e dificuldades não são apenas características de quem é escolhido. Há também grandes bênçãos que acompanham esse chamado. Ao ler a Bíblia, você percebe que todos aqueles que Deus escolheu passaram por testes, mas no final tiveram um testemunho poderoso. A vida de Jó é um exemplo disso. Em Jó, capítulo 42, versículo 12 ao 13, está escrito: Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas.
Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Ele não apenas prosperou em uma terra estrangeira, mas também pôde sustentar sua família, garantindo que nunca passassem fome ou necessidade. Deus o abençoou abundantemente. Daniel foi outro homem escolhido por Deus. Por sua fidelidade, foi lançado na cova dos leões, mas permaneceu firme e Deus interveio a seu favor. Os leões não puderam tocá-lo, enquanto aqueles que conspiraram contra ele foram destruídos. Além disso, Deus concedeu a Daniel sabedoria e entendimento, permitindo que ele interpretasse os sonhos do rei e se destacasse entre os líderes da Babilônia. Esses são apenas alguns dos benefícios de ser escolhido por Deus. No entanto, há algo que você precisa entender. Em sua caminhada com o Senhor, você deve estar preparado para passar pelo processo de transformação até que Ele o abençoe. Não basta apenas ser escolhido. Deus não chama ninguém sem um propósito. Ele o escolheu para algo maior, e sua fidelidade ao processo determinará a grandeza do seu testemunho. Deus disse a Jeremias: "Antes de te formar no ventre, eu te conheci. Antes de você nascer, eu te santifiquei e te designei profeta para as nações." Isso mostra que ser escolhido não é um acaso, mas um chamado para um propósito específico. No entanto, só é possível compreender esse propósito por meio da obediência. Abraão não sabia para onde Deus o levaria, mas seguiu em frente, confiando em cada direção que recebia. Mesmo quando foi instruído a sacrificar Isaque, não hesitou em obedecer. E foi por meio dessa obediência e fé que Deus demonstrou sua fidelidade. Amado, não se orgulhe apenas por ter sido escolhido, mas entregue-se completamente ao processo de transformação. Mesmo quando foi instruído a sacrificar Isaque, não hesitou em obedecer. E foi por meio dessa obediência e fé que Deus demonstrou sua fidelidade. Amado, não se orgulhe apenas por ter sido escolhido, mas entregue-se completamente ao processo de transformação. Você não quer seguir o caminho de Sansão, que perdeu sua unção, nem ter o destino trágico de Eli e seus filhos, que foram separados de Deus pelo pecado. Esses homens foram chamados para servir ao Senhor, mas não cumpriram sua jornada porque deixaram que o pecado dominasse seus corações. Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, venho diante de Ti com um coração rendido e humilde, reconhecendo que fui escolhido pelo Teu amor e chamado para um propósito eterno. Antes mesmo de eu existir, Tu já tinhas um plano para mim, e desde o ventre me separaste para cumprir a Tua vontade. Pai, muitas vezes não entendo os Teus caminhos, mas hoje declaro que confio em Ti. Assim como chamaste Abraão para deixar sua terra e seguir para um lugar desconhecido, guia-me segundo os Teus planos, mesmo quando o caminho parecer incerto. Dá-me fé inabalável para obedecer à Tua voz sem questionar, sabendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, sei que ser escolhido não significa uma vida fácil, mas uma jornada de entrega, renúncia e santificação. Ajuda-me a permanecer firme diante das provações e lutas. Quando as tempestades da vida tentarem me abalar, sustenta-me com a Tua destra fiel. Assim como Jó enfrentou tempos difíceis, mas foi restaurado e honrado, que eu também permaneça inabalável em minha fé, sabendo que Tu és o Deus que restaura e honra aqueles que são fiéis a Ti. Pai, peço-Te que me molde conforme a Tua vontade. Remove de mim tudo o que não Te agrada. Poda-me de todo pecado, orgulho e incredulidade. Que eu nunca caia no erro de Sansão,
que perdeu sua unção por ceder às tentações ou no descuido de Eli e seus filhos que negligenciaram o chamado. Quero ser íntegro, fiel e obediente ao teu propósito. Senhor, se há algo que me prende e me impede de avançar, hoje eu me arrependo e coloco diante de ti. Lava-me com o sangue de Jesus, renova-me, fortalece-me e capacita-me para cumprir a missão que me deste. Quero ser um vaso de honra em tuas mãos, alguém que manifesta a tua glória na terra. Que minha vida seja um testemunho vivo do teu poder. Como Daniel, que se destacou na Babilônia sem se contaminar, como José, que foi exaltado no Egito por sua fidelidade, que eu também viva de maneira irrepreensível, sendo um exemplo de fé, obediência e santidade. Espírito Santo, enche-me da tua presença, guia-me, instrui-me, capacita-me e me ensina a viver segundo a tua vontade, que cada decisão que eu tomar seja alinhada com o teu propósito. Não quero seguir os padrões do mundo, mas sim cumprir a tua chamada com dedicação e temor. Obrigado, Senhor, por me escolher, por me separar e por me chamar para algo maior do que eu posso imaginar. Hoje eu me levanto para tomar posse da minha identidade em ti. Fortalece-me, sustenta-me e usa-me conforme o teu querer. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Seu destino não precisa ser interrompido. Hoje, tome a decisão de se render inteiramente a Deus. Ele já o ungiu desde o ventre e deseja usá-lo para a sua glória. Mas além do desejo de Deus, há um papel que você deve desempenhar. Se ainda há algo que o prende ao pecado, arrependa-se e volte-se para ele. As mãos de Jesus estão estendidas, prontas para recebê-lo e prepará-lo para a próxima fase de sua vida. Lembre-se, você não é comum, você foi escolhido. Então levante-se e assuma seu lugar no propósito de Deus. Que ele te fortaleça. Shalom.